Hello, guys. It's great to be here. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui. I love your city. Amei a cidade. I'm already making plans for how I can come back with my wife and my 3 sons. Já estou fazendo planos e descobrindo a maneira de trazer meus filhos e minha esposa aqui. I feel like I'm becoming Brazilian Sinto como se eu estivesse me tornando brasileiro, because I bought a sunga, porque eu comprei uma sunga. and I'm excited to show it off to my wife when I get home tomorrow. Eu estou animado para mostrar para minha esposa quando eu chegar em casa amanhã. I think she's going to like it. Acho que ela vai curtir. Well, today I'm going to speak 2 times. Hoje eu vou falar 2 vezes. The first message, I'm going to preach through a text of scripture. Primeiro, na primeira parte, eu vou pregar a partir da Escritura. We're going to do what Jay talked about, like Psalm 1. We're going to soak in a great passage of scripture. A gente vai fazer um pouquinho o que o pastor João falou, que a gente vai meditar nas Escrituras. And then in the second message, I'm going to teach through some stuff from my book about cities. E na segunda parte a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo do meu livro, sobre cidades. What I want to have happen today is I want all of you men to be encouraged. O que eu quero fazer hoje é que todos saiam daqui encorajados. I want you to receive fresh joy in the Lord. Quero que vocês tenham alegria fresca no Senhor. My hope is that every single one of you walk out of these doors encouraged today because God meets us here. Minha esperança é que cada um saia daqui encorajado, que a gente encontre esperança no Senhor aqui hoje. We might have some time towards the end as well to do some questions. So if you have some questions you want to ask about what we're teaching on, be thinking about those. No final a gente vai tentar abrir um momento para perguntas e respostas, qualquer dúvida que vocês possam ter. Turn in your Bibles to the book of Jonah. Vamos abrir em Jonas. The book of Jonah is short. It's 48 verses of dynamite. O livro de Jonas é curto, são 48 versículos de dinamite. This is a book about God's heart for people. Esse é o livro sobre o coração de Deus para as pessoas. It's a book about God's heart for the city. É um livro sobre o coração de Deus pela cidade. I believe that every single person in Rio de Janeiro wants 2 things. Eu acredito que toda pessoa, todo cidadão do Rio de Janeiro quer 2 coisas. Number 1, everyone in this city wants to be known. Primeiro, todo mundo no Rio de Janeiro quer ser conhecido. And number 2, everyone in the city wants to be loved. E segundo, todo mundo nessa cidade quer ser amado. People want to be known for who they really are, including the sin and the mess of their lives. As pessoas querem ser reconhecidas por quem elas são, incluindo o pecado e a bagunça das suas vidas. And they want to be loved. E querem ser amadas. And there's a problem. There's a reason why that can't happen to all of us. Tem uma questão, tem um problema aí pelo qual isso não consegue acontecer com cada um de nós. That's because of judgment. Isso é por causa de julgamento. Because everyone in the city is conscious that there is a God, there is judgment, there is punishment for our sin. Porque todos estão conscientes de que há um Deus, de que há julgamento de pecados, que há uma condenação de pecados. And every religion, every worldview has some sense of judgment, that there's punishment for the things you do wrong. E toda religião, toda cosmovisão, seja lá qual for, tem uma noção de castigo pelo pecado. But only Christianity also has grace. Mas apenas o cristianismo também tem graça. Grace is the undeserved love of God. Graça é o amor imerecido de Deus. And when we as pastors and when the people in our churches come to really understand and enjoy grace, that changes everything. E quando nós, como os pastores e os membros das nossas igrejas, quando a gente entende isso, isso muda tudo. It sets us free. Isso nos liberta. And it's disruptive. E é uma coisa que interrompe. Jonah is a man who was sent by God to a very bad city, Nineveh. Jonas é um homem enviado por Deus para uma cidade muito má, Nínive. And he didn't want to go there because he knew that God's grace would change people in that city. E
E ele não queria ir para Nínive porque ele sabia que a graça de Deus mudaria aquela cidade. What we're going to do is look at just the last few verses of the book of Jonah. O que a gente vai fazer, a gente vai ler os últimos versículos do livro de Jonas. What has happened up to this point is Jonah finally got into the city of Nineveh, and this entire city repented of their sin. O que aconteceu até aqui é que Jonas foi a Nínive e a cidade inteira se arrependeu do seu pecado And received God's grace. e recebeu a graça de Deus. And Jonah is mad about this. E Jonas está com raiva disso. He thinks grace isn't fair. Ele acha que a graça não é justa. He thinks that these people deserve to be punished and judged. Ele acha que essas pessoas merecem castigo e julgamento. Jonah was a reluctant church planter. Jonas foi um plantador de igrejas relutante. He preached one short sermon and a whole church is started in the city of Nineveh. Ele pregou uma mensagem pequena e uma cidade inteira se converteu. The city is celebrating grace, A cidade está comemorando e celebrando a graça, but Jonah's mad. mas o Jonas está com raiva. And let's look now at Jonah chapter 4, Vamos abrir agora em Jonas 4, verse 4 through 11. versículos 4 a 11. And I'll just have Andrew read it in Portuguese. Eu vou ler então, estou lendo da NVI. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? You might be thinking, why is he having us look at this passage? This is kind of a strange text. E você pode estar pensando, por que isso? Por que esse texto? Por que essa fala? But this text can change your life. I think this text will encourage you today. Mas essa parte do texto pode mudar a sua vida e creio que pode encorajá-lo hoje. In this text, God asks Jonah 3 questions. Nesse texto, Deus faz 3 perguntas a Jonas. The first question is in verse 4. God asks, Jonah, is it good that you're angry? A primeira pergunta, no versículo 4, ele pergunta: Jonas, é bom que você esteja com raiva? Você tem alguma razão para essa fúria? What Jonah does is Jonah walks away from God's question. He flees the question. Então, o que Jonas faz? Ele se esquiva, ele sai de perto e tenta desviar da pergunta. Many humans do this. Sometimes it's not comfortable to be in the presence of a person, God, who is so powerful and whose love is so strong. Muitos homens fazem isso. Não é confortável estar na presença de um Deus todo-poderoso, cujo amor é tão forte. Because we know if we really accept his love, it will change us deeply. It will change everything about our life. A gente sabe que se a gente aceitar esse amor, isso vai mudar a gente profundamente, vai mudar tudo na nossa vida. Jonah leaves and goes outside the city of Nineveh, leaves God's question, and builds a booth. Então Jonas sai da cidade, vai para fora e monta uma pequena tenda para ele. This is a temporary structure built of leaves and branches. Então essa é uma estrutura temporária, bem improvisada, feita de galhos de árvores e folhas. It's Jonah's own private resort, a place where he can live life by his rules. É o resort particular de Jonas, onde ele pode viver segundo as suas regras.
This man is burning inside. He hates grace. Esse homem por dentro está enfurecido, ele odeia a graça. He hates seeing that this city full of evil people are now loved by God. Ele odeia ver uma cidade cheia de pessoas más We're e seeing diabólicas sendo amadas por Deus. We see in this passage two very different systems of justice, two very different hearts at work here. A gente vê aqui nessa passagem dois sistemas de julgamento muito diferentes, dois corações. Jonah is a man who runs away from his enemies, Jonas é um homem que foge dos seus inimigos, but God is someone who runs towards his enemies and Mas- loves them. mas Deus corre para os seus inimigos, em direção a eles e os ama. It says that God appoints a plant to grow up and give shade over to Jonah. Então aqui no texto diz que Deus então faz surgir uma planta sobre Jonas. Plants don't grow in one day, but this plant grows in one day. Uma árvore não cresce em um dia, mas essa cresceu. And it says that Jonah is exceedingly glad over this plant. E o texto então descreve a alegria, o entusiasmo de Jonas com essa planta. He wasn't glad over seeing people's lives changed, but he's glad that now a plant can give him some shade from the sun. Ele não ficou feliz em ver vidas mudadas e salvas, só que ele ficou feliz com a planta para vir dar sombra para ele. The heartbeat of Jonah is self, self, self. Me, me, me. O batimento do coração de Jonas é só eu. His whole life is consumed with the kingdom of self. Sua vida toda é consumida pelo reino de si mesmo. Now God does something. He appoints a worm and a wind. Aí Deus faz outra coisa, ele manda uma lagarta e um vento. It's a scorching hot desert wind that blows heat onto Jonah. É um vento escaldante do deserto, não é um vento qualquer. And it's a worm that eats away the plant, that eats away the shade and destroys it. É uma lagarta que come a planta toda e destrói a planta toda. God is using all of this to counsel Jonah, to try to change this man. Deus usa tudo isso para tentar mudar esse homem, tentar aconselhar Jonas. God turns up the heat on Jonah. Deus literalmente acende o fogo em cima de Jonas. And for the second time in the book of Jonah, Jonah wishes he could die. He wants to die. E pela segunda vez nesse livro, Jonas deseja a morte. God ignores Jonah's request to die. Deus ignora o desejo de Jonas para morrer. And he asks him a second question. E então ele faz uma segunda pergunta. Is it good that you are angry about this plant? Então, é bom você estar com raiva dessa planta? Jonah says, yes, I'm angry enough to die. E Jonas diz, sim, estou enfurecido a ponto de desejar a morte. And God says, you pity the plant? You care about this plant? E Deus fala, você fica com pena dessa planta? And for the first time in the book, Jonah cares about something dying, about something perishing. Pela primeira vez, Jonas se compadece de algo que está morrendo. See, how did this plant come to Jonah? Did it come through his hard work and his effort? Mas como é que essa planta chegou a Jonas? Foi por conta do trabalho e do esforço dele? No, it was through grace. God did it. Não, foi a graça de Deus. Foi Deus que fez. God says, you didn't labor for this plant. I just gave it to you. Deus diz, você não teve que se esforçar para montar, construir essa planta, eu te dei. And what God is doing here is he's poking holes in Jonah's worldview, in Jonah's kingdom of self. O que Deus está fazendo aqui, ele está, aos poucos, está fazendo buraquinhos na cosmovisão de Jonas, está desconstruindo a cosmovisão dele, do reino de si dele. Jonah's realizing the problem with his thinking. E Jonas, de repente, está enxergando o problema do seu argumento, do seu pensamento. Jonah can't accept grace for his enemies, Jonas não pode aceitar a graça pelos seus inimigos, but he's also realizing that he himself cannot live without grace. He's seen how badly he needs grace. e de repente ele enxerga o quanto ele não pode viver sem a graça e o quanto ele precisa da graça. Jonah is being exposed. He's finally starting to understand who he really is. Então, de repente, Jonas está sendo exposto a si mesmo, ele está começando a se enxergar quem ele realmente é. He's realizing that he's not as good of a man as he thought he was. He realizes that he needs grace. Ele está enxergando que ele não é tão bom quanto ele achava e o quanto ele precisa da graça.
And he realizes that he is a man who has misunderstood God. He sees that God is a God of grace. E ele de repente enxerga que ele não entendeu a Deus, que ele não entendeu a graça de Deus, que ele é um Deus de graça. I hope we recognize as pastors that that's who we are. We are men who desperately need the grace of God. Eu quero que nós entendamos como pastores que somos homens que precisamos da graça, como homens de Deus sedentos da graça de Deus. It's not just the people in our churches or the people out there in the city of Rio who need grace. We as pastors desperately need God's grace. Não é apenas nossa congregação, não são os membros da nossa igreja, não são os moradores do Rio de Janeiro que precisam da graça somente. Nós também precisamos da graça. Now God asks Jonah a third and final question. E então Deus faz uma terceira e última pergunta a Jonas. The book ends with a question. O livro termina com a pergunta. Jonah is one of only 2 books of the Bible that end with a question. Jonas é apenas um de 2 livros da Bíblia que termina com a pergunta. And the whole book has been building to this question. E o livro inteiro foi construído, preparou para essa pergunta. God says, "And should I not pity Nineveh?" Deus então diz: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? This word, pity, it means that God, the Hebrew word means that God has tears in his eyes for this city. O termo aqui, pena, vem de uma palavra em hebraico que significa que Deus tem lágrimas, que Deus derrama lágrimas pela cidade. God is saying to Jonah, this church planter, shouldn't I have tears in my eyes for this city? Deus então está perguntando para Jonas: eu não deveria ter lágrimas nos olhos por essa cidade? God calls Nineveh a great city. E Deus então chama Nínive de uma grande cidade. God is saying this is a great city, a significant city, an influential city. This city is important to me. Deus está dizendo: essa cidade é uma cidade de grande influência, de grande importância para mim. God says in this city there are more than 120,000 people. Nessa cidade há mais de 120 mil pessoas. This was a huge city for the ancient world. Nos tempos antigos, isso representava uma cidade muito grande. He says there are 120,000 persons who do not know their right hand from their left. Ele, inclusive, ressalta, são 120 mil pessoas que sequer sabem distinguir a mão direita da esquerda. What this phrase means is that these people are trapped. Que isso quer dizer que as pessoas estão enjauladas, estão enclausuradas. They're trapped. They're guilty for their sin. They're broken people, but they're helpless. They need someone to come and rescue them. São pessoas que estão em cadeias, completamente indefesas e sem ter como sair dessa própria situação e precisam de uma ajuda externa. Have you ever been trapped before? Você já ficou preso em algum lugar? Where you can't rescue yourself, you need someone to come and help you? Onde você não consegue se salvar, você precisa de que alguém venha e te salve. Yesterday I was surfing with Jay. Ontem eu estava surfando com o Jay And the waves were way bigger than what I'm used to in California. e as ondas estavam muito maiores do que eu estou acostumado na Califórnia. And I took off on a wave and I got crushed. E de repente eu dropei numa onda e eu fui amassado. I got pushed down to the bottom of the ocean Fui jogado para o fundo do oceano and was getting tossed around under the water. e estava sendo jogado de lá para cá And I was scared. e eu estava com medo. And I said, God, help me. Eu falei: Deus, me ajuda. Like, pull me out. Send a lifeguard. Help me. Me tira, manda um bombeiro, manda alguma coisa. And eventually, after 10 seconds, I came to the surface of the water, but it felt like I'd been down there for a minute. E então, depois de uns 10 segundos, eu finalmente consegui voltar à superfície e parecia que eu tinha passado um minuto lá embaixo. And I came up out of the waters and I was safe. E de repente eu saí da água e eu estava seguro. But the people in the city of Nineveh were trapped and needed God to come and rescue them with a message of grace. Mas as pessoas de Nínive estavam presas, elas precisavam da mensagem da graça. And then it says, in the city there are also much cattle. It says in the city there are also much cattle, also many cows. Sim. E menciona também muitos rebanhos na cidade. God even cares about cows. Deus se importa com vacas. This is here because this was the main part of their economy. Farmers working with cows, working with animals. E isso é citado porque isso faz parte da economia, é uma parte integrante da economia de Nínive, trabalhar com fazendas e rebanhos.
And so God cares about the things here that are part of your economy and that make this city tick. Então Deus também se importa com as coisas que compõem a nossa economia, que fazem a nossa cidade funcionar. And the book of Jonah ends without an answer to the question. E então o livro de Jonas termina sem uma resposta. We are left to answer this question together. A responsabilidade para essa resposta então fica para nós. I wrote a poem recently, and I want to read this poem to you. Eu escrevi um poema recentemente que eu queria ler para vocês. I hope you like my poem. Espero que vocês gostem do meu I poema. wrote it here on the beaches of Rio. Eu escrevi nas praias do Rio. Here it is. Aqui está. Me. Eu. Me, me, me. Eu. Me, 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 me. Eu. Me, 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 me. Eu. Me. Eu. Me, me, me. Eu. This has been the poem of Jonah's life. He's only focused on himself. Esse é o poema, a canção da vida de Jonas, que só foca em si mesmo. But now he is realizing that God has a very different heartbeat. Mas de repente ele está enxergando que o coração de Deus bate de uma maneira diferente da dele. God's heartbeat is others, others, others. O coração de Deus bate outros. It's the heartbeat of a missionary. É o batimento cardíaco de um missionário. It's the heartbeat of a church planter. É o batimento do coração de um plantador de igreja. It's the heartbeat of a pastor. É o batimento cardíaco de um pastor. And should I not pity Rio de Janeiro, Eu não deveria ter pena de Rio de Janeiro? that great city Essa grande cidade, in which there are more than 11 million people na qual há mais de 11 milhões de pessoas. and also many skyscrapers E muitos prédios arranha-céu. and also great beaches? E muitas praias lindas. Should I not care about the city? God is saying to us. Deus está dizendo pra gente, não deveríamos ter pena dessa cidade. People, the people of your city are trapped. As pessoas do Rio de Janeiro estão presas. They are guilty for their sin, broken for their sin, and they cannot save themselves. Elas são culpadas e quebradas pelo seu pecado e precisam da graça de Deus. They need courageous, loving men to plant churches and proclaim the gospel of Jesus to them. Elas precisam de homens corajosos e que estenderão a graça para plantar igrejas e levar a mensagem para elas. This city needs you men to reach it with the good news of Jesus. Essa cidade precisa que vocês, homens e mulheres, os alcancem com as boas novas do Evangelho. There is only one hope for the people of this city. Há apenas uma esperança para as pessoas dessa cidade. That is the gospel of Jesus Christ. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Who is going to bring it to these people? Quem vai trazer esse Evangelho para eles? You men are going to bring it to the people here. Vocês, homens, vão trazer para a população do Rio de Janeiro. God's tears produce action, produce movement. As lágrimas de Deus produzem ação, produzem movimento. Through God's tears, he sends Jesus. Através das lágrimas de Deus, ele manda Jesus Cristo. The Bible tells us that there are 2 times that Jesus cried. A Bíblia relata apenas 2 vezes em que Jesus chorou. Once, Jesus cried for his friend Lazarus. Uma vez foi quando ele chorou por seu amigo Lázaro. The other time Jesus cried, it was for a city. A outra vez que ele chorou foi por uma cidade. Shortly before his death, Jesus looked out over the city of Jerusalem, the city that he loved, and he cried tears for the city. Pouco antes de morrer, Cristo olhou para Jerusalém, a cidade que ele amava, e derramou lágrimas por aquela cidade. Men, I want you to get this. Homens, eu quero que vocês entendam isso. People make our God cry. Pessoas fazem nosso Deus chorar. Do you know that God has tears in his eyes for Rio de Janeiro? Você sabia que Deus tem lágrimas nos olhos pelo Rio de Janeiro? God looks out over this beautiful city and he has tears in his eyes for it. Deus olha por cima e vê toda a extensão do Rio de Janeiro e tem lágrimas nos seus olhos pela cidade. And God doesn't just have tears in his eyes for this city, he has scars on his body for this city. E não são apenas lágrimas nos olhos, mas cicatrizes no seu corpo por esta cidade.
Jonah sat on a hill overlooking Nineveh, deciding not to care about it. Jonas sentou no alto de um monte, olhou para Nínive e decidiu não dar a mínima. But Jesus was crucified on a hill outside the city of Jerusalem because of his love for the city. Mas Cristo foi crucificado em cima de um monte do lado de fora de Jerusalém por conta também do seu amor pela cidade. And what did Jesus say from that hill? E o que Cristo disse do alto daquele monte? Father, forgive them, for they know not what they do. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Father, forgive them because they don't know their right hand from their left. They're trapped. Pai, perdoa-os porque eles não sabem distinguir sua mão direita da sua mão esquerda. Eles estão presos. Men, God has tears in his eyes for you. Homens, Deus tem lágrimas nos olhos por você. The Son of God has scars on his body for you O Filho de Deus tem cicatrizes no seu corpo por você and for the people of this city. e pelas pessoas dessa cidade. And we deserve none of it. E não merecemos essas lágrimas. It's all grace. É tudo graça. And this news will change your city. E essa notícia, essas boas novas vão mudar a cidade. This is what keeps me up at night as a church planter in my city. Isso é o que me faz perder o sono de noite, o que me deixa acordado, pensando na cidade. Dreaming about what the grace of God could do to the people of my city. Sonhando com o que a graça poderia fazer pelas pessoas da minha cidade. What is your dream for this city? Qual o seu sonho por essa cidade? To build a great church, Para construir uma grande igreja, to impact the city, impactar a cidade, to see revival sweep through Rio de Janeiro and all of Brazil. para ver o avivamento varrer o Rio de Janeiro e todo o país. What if God did that? Excuse me. What if God did that? E se Deus fizesse isso? He could do that. Ele poderia muito bem fazer isso. He could use you men to start a movement that impacts Brazil. Ele poderia começar com cada um de vocês um movimento que impacte o país inteiro. Your mission is to get this message out to the people of the city A sua missão é levar essa mensagem para as pessoas da cidade and to love people the way Jesus loves people. e amar pessoas conforme Jesus as amou. Men, as you do this, you are not bulletproof. Homens, enquanto vocês fazem isso, vocês não são a prova de balas. Church planting is hard. A plantação de igrejas é um trabalho difícil. You will be hurt. Você vai ser ferido. There will be pain. Haverá dor. There will be trials. Haverá There will be hardships, difficulties. dificuldades, desafios. People will betray you, Pessoas vão lhe trair. and it's all worth it. E tudo vale a pena. If you can see Jesus' tears for you and his scars for you, you're invincible. Se você consegue enxergar as lágrimas de Cristo por você e as cicatrizes, você se torna invencível. His love is with you. His love is with you. O amor dele está com você. There are two things that will change your city. Há duas coisas que vão mudar a sua cidade: The gospel o evangelho and your sacrificial love for people. e o seu amor sacrificial pelas pessoas. I want to tell you the story of Joseph. Quero te contar a história de José. Joseph is a man from Africa José é um homem da África who saw his city, his village change. que ele enxergou sua cidade, seu vilarejo, viu Amém. a cidade mudar. Let me read this story for you. Vou ler essa história para vocês. One day, Joseph, who was walking along one of these hot, dirty African roads, Um dia, José estava andando por uma dessas ruas, essas estradas de terra muito quentes na África. met someone who shared the gospel of Jesus with him. Encontrou alguém que compartilhou a mensagem do evangelho com ele. He accepted Jesus as his Lord and Savior. Ele aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. The Holy Spirit began transforming his life. O Espírito Santo começou a mudar a sua vida. He was filled with such excitement and joy that the first thing he wanted to do Ele se alegrou tanto, se entusiasmou tanto, que a primeira coisa que ele queria fazer was return to his village and share this good news with his tribe. era voltar para o seu vilarejo e compartilhar essas boas novas com a sua tribo.
Joseph began going door to door, sharing the gospel with everyone he met. José começou a bater de porta em porta e pregar para todo mundo que ele conhecia. He expected to see their faces light up the way his had. Ele esperava ver uma reação na sua vida, no seu rosto, conforme ele reagiu. To his surprise, the villagers, not only did they not care, they began to get violent. Para a sua decepção, eles não só não deram a mínima, mas começaram a responder com violência. The men of the village seized him and held him to the ground, Os homens da cidade o agarraram e o prenderam no chão, while the women beat him with strands of barbed wire. enquanto as mulheres usavam arame farpado para bater nele. He was dragged from the village or the favela and left to die. Ele foi arrastado para fora da cidade e foi deixado para morrer. Joseph somehow managed to crawl to a water hole. De alguma maneira ele conseguiu se arrastar até uma fonte de água. And after days of passing in and out of consciousness, he found the strength to get up. E depois de dias caindo num coma e voltando, ele conseguiu finalmente se levantar. He wondered why people he had known his whole life were so violent to him. Ele não entendia por que pessoas que ele conheceu a vida inteira reagiram com tanta violência a ele. He decided he must have left something out or told the story of Jesus incorrectly. Ele então decidiu que provavelmente esqueceu algum detalhe ou não contou a história direito. After going back over the message he wanted to share, he decided to go back and share his faith once more. Então, depois de revisar a sua mensagem, ele decidiu então retornar para pregar mais uma vez. Joseph limped back into the village and began to proclaim Jesus. Então, José, mancando, voltou para a cidade e começou a proclamar Jesus. He died for you so that you might find forgiveness and know the living God. Ele morreu por você para que você pudesse encontrar perdão e conhecer o vivo Deus. Again, he was grabbed by the men of the village and pinned down, Mais uma vez ele foi agarrado e socado no chão, while the women beat him and reopened his old wounds. enquanto as mulheres batiam nele e surravam, reabrindo as suas feridas. Once more, they dragged him from the village and left him unconscious to die. Mais uma vez, arrastaram ele para fora da cidade e deixaram ele inconsciente do lado de fora. To have survived the first beating was a miracle. Já foi milagre o suficiente sobreviver à primeira. To have survived the second beating was another miracle. Outro milagre foi sobreviver à segunda surra. Again, days later, Joseph woke up in the wilderness, bleeding and bruised. Mais uma vez, após vários dias, ele acordou sangrando e cheio de marcas no corpo inteiro, no meio da floresta, And he determined to go back. e determinado a voltar. He returned to the village, and this time they attacked him before he had a chance to open his mouth. E dessa vez, antes que ele pudesse abrir a boca, já o atacaram. As they beat him for the third time, probably the last time, he spoke to them again about Jesus. Enquanto eles davam a terceira surra, que provavelmente seria sua última surra, ele continuava a falar de Jesus. Before he passed out, the last thing he saw Antes de desmaiar, a última coisa que ele viu was that the women who were beating him began to weep. foi que as mulheres que o surraram começaram a chorar. This time he awoke in his own bed. Dessa vez ele acordou na própria cama. The ones who had beaten him were trying to save his life and nurse him back to health. As mulheres que na primeira vez o surraram, dessa vez estavam tomando conta dele, sendo enfermeiras dele, tentando recuperar sua saúde. The entire village had come to Christ. A vila inteira se voltou para Cristo. Men, that is the power of God's grace. Esse é o poder da graça de Deus. That is the power of pastors who are captivated by the grace of God. Esse é o poder de homens, de pastores que são cativados pela graça de Deus. What God did in Joseph City, O que Deus fez na cidade de José, He can do here Ele pode fazer aqui, with you, com você, with your leadership, com a sua liderança, with your churches. com as suas igrejas. I think God looks at this room Eu acho que Deus olha para essa sala and He sees the real you, e Ele vê o verdadeiro você. not the pretend you that John was talking about, that puts on the smile. Não aquele que o pastor João descreveu mais cedo, que chega e monta logo o sorriso. The real you, O você de verdade. unique, Único, tired,
cansado, wounded, ferido, sinful, pecador, ordinary, normal, comum, maybe afraid, talvez com medo, maybe insecure, talvez inseguro, maybe stuck, talvez preso, troubled, not knowing what to do next as a pastor. sem saber o próximo passo como pastor. God sees the real you and he sees all of your problems. Deus enxerga você e todos os seus problemas. And he looks down on you today and this is what he thinks. Ele olha para você hoje e é isso que ele pensa. Perfect. Perfeito. These are exactly the men I want to use. É exatamente esse tipo de homem que eu preciso, que eu quero usar. This is exactly who I need. I need some messy, imperfect sinners who are willing to trust me. E é isso que eu estou procurando, a gente pecadora, cheio de problema, que está disposto a crer em mim. Men, God has tears in his eyes and scars all over his body for you and for your city. Homens, Deus tem lágrimas nos olhos e cicatrizes no corpo por você e por essa cidade. Jesus loves Rio. Jesus ama o Rio. Jesus loves Rio. Jesus ama o Rio. Jesus loves Rio. Jesus ama o Rio. And men, Jesus loves you. E homens, Jesus ama você. You can't hear it enough. Let me say it more. Jesus loves you. Se você não está ouvindo o suficiente, deixa eu repetir. Jesus ama você. He loves you. Ele ama você. He's never going to stop loving you. Ele nunca vai deixar de te amar. And his love for you is what's going to power everything that you do as a pastor. E é o amor dele por você que vai impulsionar tudo que você faz como pastor. Who is going to build your churches? Quem é que vai construir a sua igreja? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Who can bring revival to this city and to Brazil? Quem pode trazer avivamento a essa cidade e ao Brasil? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Who loves you more than anyone else? Quem é que te ama mais do que qualquer outra pessoa? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus is here. Jesus está aqui. He loves you. Ele ama você. He loves your churches. Ele ama suas igrejas. He loves what's happening with Restore Brazil. Ele ama o que está acontecendo com o Restore no Brasil. And I think he's just getting started here. Eu acho que ele só está começando. Join me in prayer. Vamos se juntar em oração. As I pray, I want you just to think about how much Jesus loves you. Enquanto eu oro, eu quero que vocês apenas pensem a respeito do quanto Jesus ama você. Men, you spend so much time telling other people about the love of Jesus. Homens, vocês passam tanto tempo falando do amor de Deus para os outros. I hope you tell yourself about Jesus' love for you. Espero que você fale para si mesmo sobre o amor que Jesus tem por você. So let's pray together. Então vamos orar. God, thank you for your love for us. Deus, obrigado pelo seu amor por nós. You know everything about me. Tu sabes tudo a meu respeito. You know all my sin and all my fears. Você conhece todo o meu pecado e todos os meus medos. And you love me. E você me ama. And you want to use me as a leader. E você quer me usar como líder. Would you help me? O Senhor me ajudaria. I need help right now. Eu preciso de ajuda. I need to enjoy your love more. Eu preciso curtir, eu preciso experimentar mais do seu amor. I need a bigger vision of your love for the city. Eu preciso de uma visão maior do seu amor por essa cidade. Holy Spirit, would you come upon me with power? Espírito Santo, derrama teu poder sobre mim. And would you come upon my church with power? Que o Senhor possa derramar o seu poder sobre a minha igreja. I believe that you are a big God, Eu creio que o Senhor é um Deus grande. and I want to dream bigger about how you can use me in my church. E eu quero ter sonhos maiores sobre como o Senhor pode me usar naquela igreja. We want to dream bigger about how you can use Restore Brazil. A gente quer sonhar mais sobre como o Senhor pode usar o Restore Brasil. Over the course of this next year, Ao longo desse próximo ano, we pray that you would show up in our city with greater power. oramos que o Senhor apareça na cidade com mais poder, so that more people in the city would know your love.
para que mais pessoas na cidade possam vir a conhecer o seu amor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. And hey, if any of you guys want to keep up more, you could friend me on Facebook or follow me on Twitter, and we can interact more that way. Se quiser acompanhar mais meus trabalhos, eu tenho Facebook, tenho Twitter. Just it's under Justin Buzzard. Tá Under lá Justin Buzzard mesmo, só procurar. yeah. Okay. Turn in your Bibles to Acts chapter 16. Abrir em Atos 16. As you know, Paul and his team have been traveling throughout the world preaching the gospel. Como vocês sabem, Paulo e sua equipe estão viajando pelo mundo afora pregando o evangelho. But up until this point in Acts chapter 16, Mas até aqui nesse ponto de Atos 16, the gospel has been preached and churches have been planted only in the Middle East and on the continent of Asia. até aqui as igrejas têm sido mais plantadas na Ásia, ali no Oriente Médio, se eu não me engano. But now in Acts chapter 16, for the first time, churches get planted on the continent of Europe. Mas agora, pela primeira vez, igrejas são plantadas na Europa. And to start off the second session, I just want to look at a few of these dynamics involved in starting a church. E então, para começar essa segunda sessão, quero começar a olhar um pouquinho dessa dinâmica de plantação de igreja. Look at Acts chapter 16, verse 9. Então, vamos ler a partir do versículo 9. Read verse 9, guys. Versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. So the starting of this church began with a vision. Então, o início dessa igreja foi uma visão. God gave Paul a vision to come to Macedonia, that's the continent of Europe, and preach the gospel. Então, Deus deu a Paulo uma visão de ir à Macedônia, ir para a Europa e pregar o evangelho. What you must always have as a pastor, as a church planter, is vision from God. A primeira coisa que você tem que ter como pastor, como plantador de igreja, é uma visão de Deus. You need to keep getting with God and getting fresh vision for what He wants to do in your city. Você precisa voltar a Deus e renovar a sua visão do que Deus quer fazer para essa cidade. Now, in verse 12, it says that Paul went to Philippi, a leading city in that region. Então, a partir do versículo 12, já diz que Paulo partiu para Filipos, que era uma das cidades principais da região. We see throughout the book of Acts this focus on planting churches in cities. A gente vê, então, ao longo do livro de Atos, um foco de plantação de igrejas em cidades. Churches were planted in the country, in rural areas. As igrejas também eram plantadas em áreas rurais, But the focus in the book of Acts is reaching cities with the gospel. mas o foco de Atos eram, então, as cidades. Because if you could reach the city, you could reach the surrounding areas. Porque se você alcançasse uma cidade, você poderia alcançar, então, todas as adjacências dela. The next step we see, first there's vision, then there's going to a major city. Então, a gente tem aí, primeiro passo, visão, depois ir para uma cidade principal. A third step we see in this text is that Paul and his friends take some time to learn the city before they start doing ministry. O próximo passo que a gente vê aqui no texto é que Paulo e seus amigos, eles tiram um tempo para conhecer a cidade, para aprender mais sobre a cidade para a qual estão indo. And then in this passage we see three very different people who form the core group of this church plant. E então nessa passagem a gente vê aqui três pessoas bem distintas que formam então esse miolo, assim, esse cerne do grupo, né? I'm just going to move through this very fast. You could study this more on your own later. Eu vou passar por essa parte do texto com uma certa rapidez, vocês podem estudar mais depois. The first person is Lydia. A primeira pessoa é Lídia. You see her as you read through Acts 16, and she's a wealthy, successful businesswoman. A gente vê aqui uma mulher de negócios de sucesso. But inside she is empty
until she's changed by the gospel of Jesus. Mas por dentro ela é uma pessoa vazia até que ela seja transformada pelo evangelho. The second person you meet, starting in verse 16, is a slave girl. Então, a partir do verso 16, a gente vê uma escrava. This girl is very poor and has had a very, very hard life. Uma garota muito pobre que teve uma vida muito difícil. She also comes to meet Jesus. Ela também vem para conhecer Jesus. The third person is the jailer. You meet him, further on in the passage. Então, mais à frente, a terceira pessoa que a gente vai conhecer é o carcereiro. And he's kind of a blue-collar guy who works for the government. Então, ele é meio que um executivo aí, ele tem uma alta posição que trabalha para o governo, tem autoridade. And God gets a hold of his life and makes him a Christian. Então, Deus se apodera da sua vida e faz dele um cristão. And now that's the third person who becomes part of this church plant. Então, essa é a terceira pessoa que vem, então, para plantar a igreja. These were three very different types of people in the city of Philippi. São três pessoas bem diferentes que Deus chamou para a cidade de Filipos. They normally wouldn't talk to each other or interact, Normalmente, essas três pessoas nunca teriam contato uma com a outra. but the gospel of Jesus creates a new family Mas o evangelho de Jesus Cristo cria uma nova família, where we're united by the blood of Jesus. onde somos unidos pelo sangue de Cristo. And we see that this first church plant in Europe was very diverse. Então a gente vê aqui essa primeira igreja bem diversificada. And I think as much as you can, it makes a church very healthy when a church is diverse. E eu acho que o máximo possível, o mais diversificado que uma igreja possa ser, isso também produz muita saúde na igreja. You want your church plant to reflect the diversity in Rio. Você quer que a sua igreja plantada seja de alguma maneira uma reflexão da diversificação do Rio de Janeiro. And that diversity includes people's ethnicity, people's race, the kind of money people make, the kind of work people do. Isso inclui todo tipo de faixa, de faixa talvez etária, socioeconômica, étnica, de raça. The most diverse place you will ever visit will be heaven. O lugar mais diversificado que a gente jamais vai conhecer é o céu. And so we want our churches to reflect that. Então a gente quer que nossas igrejas reflitam isso. Do you know what language God speaks in heaven? Você sabe qual língua que Deus fala no céu? Portuguese. Português. No, English. Ou inglês? No, we don't know. A gente We não don't know. sabe. But we'll all understand him. Mas todos vão entender. Okay. Well, let's talk a little bit about the logic of reaching cities. Vamos conversar um pouco então sobre a lógica de como alcançar cidades. In a small town of 10,000 people, Numa pequena cidade de 10.000 pessoas, you probably need 4 churches to begin to really impact that town. você provavelmente precisa de 4 igrejas para começar a impactar a cidade. So if that's true, then a small city of 100,000 people Então, se isso for verdade, uma pequena cidade de 100.000 habitantes would probably need 40 gospel preaching churches to begin to really impact. provavelmente precisaria então de 40 igrejas que pregam o evangelho para impactá-la. Then a large city of 1 million people Então, uma cidade de 1 milhão de habitantes would probably need about 400 churches to begin to really impact the city. precisaria então de 400 igrejas para começar a fazer efeito. And you see, for a city of Rio, a city of this size needs hundreds and hundreds and hundreds more churches to begin to really impact this city. Então, de repente, você se depara com o Rio de Janeiro e você precisa de centenas e centenas e centenas de igrejas para começar a impactar a cidade. You could never plant too many churches in Rio. Não há como plantar igrejas demais. no You're Rio. gonna need thousands of churches to impact this city. Você vai precisar de milhares de igrejas para impactar a cidade. Right now, nearly 5 million people move into cities every month in the world. Atualmente, ao redor do mundo, cerca de 5 milhões de pessoas se mudam para cidades por mês no mundo. In the year 1900, Em 1900, only 14% of the world's population lived in cities. apenas 14% da população mundial morava em cidades. But by 1950, that number became 30%.
Só of the que world's até population. meados do século, 1950, já eram 30%. In 2011, our world became 51% urban, 51% living Em in cities. 2011, esse número subiu para 51% de população urbana. People predict by 2050 the world will be 68% living in As cities. previsões são de que até 2050 sejam 68%. até 68%. So we need to reach the city. That's where all the people are moving. Então a gente precisa alcançar as cidades, é para lá que as pessoas estão indo. I'm so glad you men are here in Rio impacting this city. Eu estou tão feliz de ver vocês aqui no Rio impactando essa cidade. Let me read a quote from Al Mohler, a seminary professor back in the States. Vou citar Al Mohler. Cities are where the people are. Cidade é onde as pessoas estão. In the course of less than 300 years, Em menos de 300 anos, our world will have shifted from one in which only 3% of people live in cities o mundo vai passar de uma população onde apenas 3% morava em cidades to one in which 80% of the people live in cities. para um mundo em que 80% vive em cidades. If the Christian church does not learn how to reach the city, Se a igreja cristã não aprender a engajar a cidade, we will find ourselves on the outside looking in. a gente vai se deparar, a gente vai descobrir que a gente está do lado de fora olhando para dentro. The gospel of Jesus must call a new generation of committed Christians to these growing cities. O evangelho de Jesus Cristo deve convocar uma nova geração de pregadores e cristãos para as cidades. There is no other choice for impacting our world. Não há outra escolha senão essa para se impactar o mundo. I want to talk about some of the dynamics of cities and how cities work and how cities are different than other areas. Quero falar um pouco sobre a dinâmica particular das cidades e como elas são diferentes de outras áreas do país. First, let's talk about 3 ingredients of a city. Primeiro vamos falar sobre 3 ingredientes da cidade. Number 1, cities are centers of power. Primeiro, cidades são centros de poder. Cities are places of power and refuge and opportunity. Cidades são pontos de encontro de refúgio e de oportunidade e poder. And that's why people move there, E é por isso que as pessoas vão para as cidades, to have some kind of a share in that power. para de alguma maneira pegar um pouquinho desse poder para elas. Number 2, cities are centers of culture. Segundo, cidades são centros de cultura. Major culture and influence is made in our cities. Então, muita cultura influente vai fazer parte da cidade. And cities become known for different types of culture. E cada cidade acaba se tornando conhecida por tipos diferentes de cultura. Where I'm from, Silicon Valley, San Jose, it's known for technology, Facebook, Google, Apple. De onde eu sou, do San Jose, Silicon Valley, uma área de muita tecnologia na Califórnia, sede de várias empresas como Facebook e Apple. Los Angeles or LA is known for film and for media. Los Angeles já é conhecido pela indústria do entretenimento, mídia e filmes. New York and Paris and Milan are known for fashion. Nova York, Milão e Paris já são mais para moda. The guy I wrote Why Cities Matter With is from Boston. Boston is known for its education. O coautor do livro que eu escrevi, ele é de Boston, uma cidade conhecida mais por sua educação, pela academia. So cities are very powerful places and places where culture is made that goes out from the city and impacts the rest of the world. Então, as cidades se tornam pontos de onde a cultura é formada e de lá que sai as grandes influências que vão impactar o resto do mundo. All the technology that is happening where I live in Silicon Valley Toda a tecnologia que vem de onde eu moro has impacted the entire world. já mexeu e impactou com o mundo inteiro. Raise your hand if you use Google. Quem aqui usa Google? Levanta a mão. Yeah, that started where I live in our city. Isso começou na cidade onde eu moro. Raise your hand if you ever use Apple computers or Se iPhones. você usa iPhone ou Mac ou iPad, qualquer coisa Apple, levante a mão. Yeah, that started where I live, along with many other technology companies. Isso também veio de onde eu moro, And so junto com the várias outras empresas de tecnologia. and so the culture produced in Rio
Então a cultura produzida no Rio de Janeiro doesn't just stay in Rio, não fica só no Rio, it goes out to other parts of the world. vai para outras partes do mundo. I have a bunch of friends back home who do Zumba. Eu tenho vários amigos que dançam zumba. That started here. Isso começou aqui. I'm bringing my sunga back home. Eu tô levando uma sunga de volta para casa. And back in the States, there's such a fascination with Brazilian culture and the culture of Rio, your music and your fashion. E lá onde eu moro tem um fascínio com a cultura do Rio, a moda, a música. That's the kind of power cities have. Esse é o tipo de poder que uma cidade tem. The third ingredient is cities are centers of worship. O terceiro ingrediente é que as cidades são um polo de adoração. From ancient times, cities have always been places of worship. Desde os tempos antigos, as cidades sempre foram pontos de adoração. And what people worship in different cities looks different. E o que cada cidade, o que cada pessoa adora é diferente de cidade para cidade. People in cities, they often turn to false gods that they worship. Então, nas cidades, as pessoas comumente se voltam para falsos deuses. Where I live, people worship success and want to be successful. Onde eu moro, as pessoas adoram sucesso e querem ser poderosos. In Los Angeles, people worship fame and want to be popular and famous. Em Los Angeles, as pessoas adoram a fama e querem ser conhecidos. And you have to think about what people in the city of Rio worship. E vocês têm que então pensar sobre o que o Rio de Janeiro, o que os habitantes do Rio adoram. I'm sure it's many things. Tenho certeza que são várias coisas. I've only been here 6 days. Eu só estou aqui há 6 dias. But one of the things I can tell people worship in Rio Mas uma das coisas que eu já saquei que as pessoas adoram aqui no Rio is pleasure. é prazer. People really like pleasure here and want to have a great time and want to be pleased. As pessoas aqui querem ter prazer, querem se satisfazer. Pleasure can be a great thing, but if you make it the god of your life, it will disappoint you and enslave you. Prazer pode ser uma coisa muito boa, mas se você faz disso um ídolo, isso pode te escravizar. Because cities are centers of worship, people are open to new ideas in cities. Por conta do fato de cidades serem pontos de adoração, as pessoas são muito em cidades as pessoas tendem a se abrir a muito mais influências. Most people in cities want to think and want to explore new ideas and consider ideas. Então, as pessoas que vêm para a cidade querem de alguma maneira abrir a mente, explorar novas ideias. And so people are very open to the gospel in cities. Então, nas cidades as pessoas estão bastante abertas para o evangelho. I want to talk about some characteristics of cities. Cities are magnets. Vamos falar um pouquinho das características da cidade. As cidades são como ímãs. Cities draw people into them. As cidades atraem pessoas a elas. And cities really draw 3 different types of people. E as cidades atraem 3 tipos diferentes de gente. Cities draw the ambitious. Então, as Or cidades aspirational. atraem as pessoas ambiciosas. People who want to make a difference and make an impact in this world. Pessoas que querem impactar, querem fazer uma diferença no mundo. People come to cities to be successful and make a great difference. Então, elas vêm para a cidade, querem ter sucesso e fazer uma grande diferença. But then people often find that it's too hard to make a difference or to make a great name for themselves. Mas aí elas logo descobrem que não é tão fácil assim, que é difícil construir seu próprio nome, por assim dizer. And those types of people in our churches need to be told that they don't have to work hard to earn a name. God already loves them. Então essas pessoas, quando chegam às nossas igrejas, a gente tem que mostrar para elas que elas não precisam se esforçar para serem reconhecidas, que Deus já as conhece, que Deus já as ama. The second type of person that lives in or moves to the city is the marginalized. O segundo tipo de gente que vem para a cidade são os marginalizados. People move to the city because there's opportunities there. Então, as pessoas vêm para a cidade porque existe muita oportunidade nelas. I've read a bunch of the stats on Rio, and many people have moved from the countryside of Brazil to live in the favelas of Rio because there's more opportunity here. Então, lendo e conhecendo as estatísticas a respeito do Brasil, eu aprendi que muitos do interior, muito da área rural do país estão vindo até para morar em favelas por conta das oportunidades que a cidade oferece. Though there's poverty in a favela,
Apesar de haver pobreza e miséria na favela, there's a better opportunity in the favela here attached to the city than out in the countryside. há mais oportunidade mesmo na favela do que no interior. And to the marginalized of the city and those folks in your churches, you want to serve them with the gospel. Então, para essas pessoas marginalizadas, você quer servir o evangelho. You want to remind them that their worth and security is not based on what they earn or what they do, but based on God's love. Você quer muni-las da noção de que não é o que elas têm, o que elas conseguem adquirir que as dá significado, mas sim o amor de Cristo. The third type of person who moves to the city is the explorational, Então, o terceiro tipo é uma pessoa mais exploradora. kind of the free spirit who wants to come into the city and have a good time and explore. Então, vai ter uma pessoa mais de mente aberta que quer se divertir, explorar e conhecer, ter novas experiências. I met someone like this at the airport on the way here. Eu conheci alguém assim no aeroporto, a caminho daqui. It was a woman from Italy who was coming here for 6 months Era uma mulher vinda da Itália que estava vindo morar no Brasil por 6 meses, with no plan. sem planos algum. She just wanted to explore the city. Ela só queria explorar a cidade. And to those types of people in your churches, you want to show them that true joy is found in Jesus. Para esse tipo de gente, você quer mostrar que a verdadeira alegria está em Cristo. The ultimate fulfillment is found in Him, not in the things in the city. Que a satisfação maior não está na cidade, mas que está nele. Cities are also places where there is more creativity and more competition. A cidade também traz consigo muita criatividade e competição. This is part of what makes cities so great. É parte do que faz com que as cidades sejam tão boas, tão legais. There are more people here than in the countryside. Tem mais gente aqui do que no interior. And so there's more creativity because ideas are bouncing off of one another. Então tem mais criatividade porque pessoas estão trocando ideias com maior frequência. And this happens in every industry. Isso acontece em toda a indústria. Music, education, Música, educação, finance and fashion, finanças, moda, business. negócios. There are all these ideas. And also there's more competition. E com muitas ideias de muitas áreas diferentes também traz consigo muita competitividade. A small town is only going to have a few grocery stores. Uma pequena cidade, But uma cidadela só vai ter poucos supermercados. a big city is going to have hundreds, thousands of grocery stores competing for business. Mas numa cidade grande você vai ter centenas e milhares de mercados e lojas. And what that competition does is it makes the businesses better. E o que essa competição produz é produtos melhores, negócios e mercados melhores. They learn from one another. Eles aprendem uns dos outros. And so in cities you have this great dynamic of creativity and competition. Então nas cidades você tem essa dinâmica de criatividade e competitividade maiores. We see in the Bible that God has always cared about cities. A gente pode ver nas escrituras que Deus sempre se importou com cidades. Here's an idea for a great Bible study that you could do sometime. Tá aqui uma ideia para um ótimo estudo bíblico que você pode usar a qualquer hora dessas. Take 6 months and read through the entire Bible Tire 6 meses para ler a Bíblia de ponta a ponta. and underline every time a city is named. E sublinhe toda vez que aparecer o nome de uma cidade. You see that cities are everywhere in the Bible. Você vai ver que cidades estão ao redor da Bíblia. And you see that lots of good things and lots of bad things are going on in the city. Você vê então muitas coisas boas e muitas coisas ruins acontecendo nas cidades. I'd encourage you to do that Bible study sometime and learn more about the dynamics of cities and God's love for them. Encorajo vocês a fazerem essa experiência num grupo de estudo e para analisarem as características e dinâmica da cidade. In Genesis chapter 1, verse 28, Em Gênesis 1:28, God gave the first humans the cultural mandate Deus deu aos seres humanos o primeiro mandato cultural to create and to cultivate and to subdue the earth, para dominar, cultivar e criar a terra, né? to be fruitful and to multiply. Para serem frutíferos e multiplicar. That leads to the creation of cities. E isso leva à criação de cidades. Cities are places full of people creating and cultivating, being fruitful and multiplying. Então as cidades são repletas de pessoas que multiplicam e criam e frutificam.
But we see in the Bible that oftentimes people use the city to worship false gods and to do bad things. Mas a gente vê também na Bíblia que muitas pessoas usam a cidade para adorar falsos deuses e fazer coisas ruins. But Jesus came and spent his life in cities to redeem cities. Mas Jesus veio e passou o seu tempo, gastou o seu tempo nas cidades para redimir cidades. And the Bible says that the new heavens and the new earth will one day be one giant city. E a Bíblia diz que novos céus e nova terra serão um dia uma grande cidade, Where we are enjoying God and one another. onde nós estamos nos deleitando em Deus e um no outro. That city will be culturally diverse and developed. Essa cidade vai ser culturalmente diversificada e desenvolvida. That city will provide the ultimate refuge and comfort for the marginalized. Essa cidade vai então trazer o abrigo e o refúgio necessário para os marginalizados. That city will involve human flourishing. Essa cidade vai envolver um florescimento de seres humanos And creativity, e criatividade an unhindered proximity to the presence of God. e uma intimidade, uma proximidade sem nenhum tipo de ferida. And I hope it looks a lot like Rio with the beaches and the mountains and the E eu sun, espero que se pareça com as praias e as montanhas e o sol do Rio de Janeiro, but not the humidity. mas não a umidade. And what you need to do as you reach your city is you need to contextualize. Então, o que você precisa fazer ao chegar a uma cidade? Você precisa contextualizar. Now, don't make this too complicated. Agora, a gente tem que ter cuidado para não complicar demais isso. Back in the States, many pastors make this too complicated. Lá nos Estados Unidos, muitos pastores complicam demais essa questão. Think of your city the same way you think of people, Pense na sua cidade da mesma maneira que você pensa em pessoas, the same way you think of your neighbor. da mesma maneira que você pensa no seu vizinho. In order to love your neighbor, you first want to know your neighbor. Para poder primeiro amar seu vizinho, você precisa antes You wanna conhecê-lo. You want to know who your neighbor is and what their personality is like and think about how to best love them. Você quer saber como é que é o jeito dessa pessoa, como é que é a personalidade, como é a melhor maneira de amar essa pessoa. That's what you want to do with your city or the part of the city that you are reaching. É isso que você quer fazer com a sua cidade ou a parte da cidade para a qual você está pregando. That part of the city that you're reaching is just a major collection of people. Essa parte da cidade é apenas uma grande coleção de pessoas. And one danger as you seek to contextualize your faith E um dos perigos de contextualizar a fé is to over-contextualize, to overdo it. é de sobre-contextualizar, ou contextualizar demais a mensagem. I see this happen with pastors all the time. Eu vejo isso acontecendo com pastores demais. You try too hard to fit in. Você se esforça demais para se encaixar. You try to do all the things that people are doing in your city. Você tenta fazer tudo igual a todo mundo da cidade. You never challenge anyone's thinking or anyone's lifestyle because you want to fit in so well. Você nunca desafia ou encara ou confronta a espiritualidade ou até a vivência das pessoas porque você quer se encaixar. But what happens when you do that is you lose the gospel. Mas o que acontece é que quando você faz isso, você perde o evangelho. Because the gospel of Jesus is going to challenge the thinking and the practices of people in your city. Porque o evangelho de Jesus Cristo vai necessariamente confrontar o pensamento e a prática das pessoas da cidade. So don't over-contextualize. Então, cuidado para não sobrecontextualizar. The other problem is to under-contextualize. Em contrapartida, você também não pode subcontextualizar. Now, I don't see pastors doing this, but I see people in our churches who do this. Eu não vejo tanto isso vindo de pastores, mas mais os membros da igreja. These are people who want to keep their Christian faith separate from what they do all week long. Então, isso são pessoas que querem, de alguma maneira, separar a sua fé do resto da semana. Their Christian faith is just a Sunday thing, Então, a sua fé é só de domingo, é uma fé domingueira, but it doesn't affect them all week long. mas não afeta o resto da semana. And so you need to remind these people that the Christian faith is a public faith. It's not a private faith. Então, você tem que lembrá-los da esfera pública da fé cristã e não apenas uma fé particular, privada. I want to give you 5 questions to help you think about how to reach your city. Quero então fazer aqui 5 perguntas para te ajudar a pensar sobre como alcançar a cidade.
I've used these questions with church planters around the world, and they find them helpful. Eu já usei essas perguntas com plantadores de igrejas ao redor do mundo e o feedback é que são muito proveitosas. They're simple but very helpful. São perguntas simples, mas cruciais. The first question is, what is your city's history? Primeira pergunta é, qual que é a história da sua cidade? I'm not asking you to become a historian on Rio de Janeiro, Não estou pedindo que vocês se tornem historiadores do Rio, but understand the history of this place and what makes this place tick. mas entenda a história da cidade e o que faz essa cidade funcionar, o que impulsiona essa cidade. I read one book on the history of Brazil before coming here, Eu li um livro sobre a história do Brasil antes de vir para cá. and it talked about how hundreds of years ago, Fala sobre como há centenas de anos, a deep part of the culture here uma parte bem profunda da cultura daqui was good food, era boa comida, good music, boa música and really good times together with friends. e muita diversão family. com amigos e família. And you see that that's still a deep part of the culture here in E Brazil. você vê que isso continua, ainda faz parte integrante da cidade. I live in a place full of entrepreneurs, full of people starting new businesses. Eu moro num lugar que tem muita gente começando negócios, muitos novos negociantes. And when you study the history of where I live, E quando você começa a estudar a história de onde eu moro, you see that hundreds of years ago, this place was full, where I'm from, is full of entrepreneurs, people who were always starting new things. você vê que há centenas de anos sempre foi um lugar que teve gente que estava iniciando negócios. The history of your city deeply shapes how your city operates now. A história da sua cidade impacta e mexe profundamente com como a sua cidade funciona hoje. I'd encourage you to read at least one really good book on the history of your city or the history of Brazil. Eu encorajo cada um de vocês a ler pelo menos um bom livro sobre a história do Brasil ou história do Rio de Janeiro. Or if you don't like to read, Ou se você não gosta de ler, find the oldest person you know who lives here and ask them a lot of questions. encontre a pessoa mais velha que você, o morador do Rio mais velho que você conhece e comece a fazer perguntas. And have them tell you what's happened here over the last 70 or 80 years. E então ouça a história do que acontece na cidade nos últimos. Second question, Segunda pergunta: what are your city's values? quais são os valores da sua cidade? Most of your churches have core values. A maioria das igrejas tem os valores fundamentais. Cities have core values too, they just don't list them. As cidades também têm valores fundamentais, eles só não fazem uma lista. It's just a part of how the city operates. These values shape how the city works. É algo que é uma parte integrante de como funciona a cidade. For example, these aren't stated anywhere, but here are the core values of the city I live in. Por exemplo, não tem nenhuma declaração de intenção disso em nenhum lugar, mas esses são os valores de onde eu moro. Wealth. Everyone wants to be very wealthy where I live. Riqueza, todo mundo quer dinheiro. Success. Everyone wants to be very successful where I live. Sucesso, todo mundo quer Three, fazer sucesso. innovation, creativity. Everyone wants to start and come up with new ideas where I live. Todo mundo busca inovação, quer criatividade, quer criar novas coisas. What would you say are some of, let's talk about this for a minute. What are some of the core values of Rio de Janeiro? Let's hear a couple ideas. Vamos fazer umas perguntas aqui e levantar algumas respostas. Quais são, então, os valores do Rio de Janeiro? Just shout them out and Andrew will translate. Se alguém so I know. puder falar, que eu traduzo para ele. Soccer, football. Soccer, football. Yeah, sports. Yes. Others? Mais alguém? Music. Yeah, music, samba. Yes. O que mais? Success. Success. Yes. How about like leisure, being on the beach, relaxing? E lazer, relaxamento, ficar na praia o dia inteiro. Malandragem. What do you say? That's a hard word. Yes. 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 Yes.
Good. You men need to understand the values of this city. Vocês, homens, precisam entender os valores dessa cidade. Because if you don't understand these values, Porque se a gente não entender esses valores, you won't reach the people of the city in a deep, impactful way. a gente não vai conseguir alcançar as pessoas dessa cidade de maneira profunda e impactante. Some of the values of the city are very good and they glorify God. Alguns dos valores do Rio de Janeiro são bons e glorificam a Deus, But some of the values of your city you'll have to challenge. mas alguns dos valores você vai ter que desafiar e confrontar. Here's the third question. Aqui está a terceira pergunta. What are your city's dreams? Quais são os sonhos da sua cidade? What gets the people of this city excited? What do people want to do with their lives here? O que anima, o que impulsiona as pessoas dessa cidade? O que as pessoas querem fazer com suas vidas na cidade? The people of my city dream of making a great impact, an impact that can touch the whole world. As pessoas da minha cidade sonham com impacto, querem impactar o mundo inteiro. And that's why our city has companies that are impacting the entire world. E é por isso que nossa cidade é sede de muitas empresas que impactam o mundo inteiro. But for example, the city of Las Vegas is very different. Mas, por exemplo, a cidade de Las Vegas, que é próxima, é bem diferente. Have you guys heard of Las Vegas? Já ouviram falar de Las Vegas, né? Las Vegas has the motto, what happens in Vegas stays in Vegas. Las Vegas tem um slogan, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Las Vegas wants to be a city where people come to it for a short time, experience great pleasure, and then go home. Las Vegas é uma cidade onde as pessoas vêm, se divertem, têm muito prazer e depois voltam para casa. And that makes Las Vegas and where I live a very, very different cities. Isso então torna Las Vegas muito diferente de onde eu moro, Because people have different dreams there. porque as pessoas da cidade, os habitantes de lá, têm sonhos bem diferentes. Here's the fourth question. What are your city's fears? Aqui a quarta pergunta: quais são os medos da sua cidade? Generally, the fears of a city are the opposite of the values of a city. Em geral, os medos de uma cidade são o extremo oposto dos valores da cidade. So the people of my city really, really value wealth, Então, as pessoas da minha cidade realmente valorizam muito a riqueza. which means that one of their greatest nightmares is poverty, Então, um dos seus maiores pesadelos é a pobreza, because then they wouldn't have the money to do all these great things that they want to do. porque então eles ficam sem dinheiro para fazer tudo o que querem fazer. You got to find out what your city is afraid of. Você tem que descobrir o que sua cidade teme. People in my city are afraid to rest. Na minha cidade, as pessoas têm medo de descansar. The people of my city don't rest and relax on the beach like people in your city do. As pessoas da minha cidade não são como no Rio, que descansam e relaxam na praia. Because the people of my city worship work and find their identity from their work. Porque as pessoas da minha cidade, eles adoram o trabalho e encontram a sua identidade no seu trabalho. And so they're afraid to rest from their work and afraid of all the things they would miss out on if they weren't working. Então eles têm medo de tudo que eles perderiam naquele momento de descanso, tudo que escaparia deles. So in my preaching and in my discipleship, I'm always challenging our people and calling our people to rest because the gospel of Jesus lets us rest. Então, nas minhas pregações, no meu discipulado, eu estou sempre desafiando e chamando as pessoas de volta da minha igreja para o descanso em Deus. The fifth and final question is, what is your city's personality? A quinta e última pergunta é: qual que é a personalidade da sua cidade? And this is shaped by the geography, history, and industry and climate of your city. Isso tem a ver com geografia, história, a indústria, o clima. Yeah, so for example, part of your city's personality is the traffic is part of the personality of the city. Então, no Rio de Janeiro, o trânsito está se tornando parte da nossa personalidade. It takes a long time to kind of get places with the A traffic. gente demora para chegar de um lugar ao outro por causa do trânsito. That impacts how people live. E isso afeta como a gente vive. The geography of your city has shaped the personality of your city. A geografia da cidade também molda a personalidade. You have incredible beaches and incredible views. A gente tem muitas vistas bonitas, muitas praias. And so the people of your city like to enjoy that and relax on the beach and take in the beauty.
Então as pessoas gostam de só sentar e relaxar e observar a beleza. Part of the personality of my city is it's very informal. People untuck their shirts and just wear jeans and don't dress up. Uma das características da minha cidade é que as pessoas são muito informais, usam camisa para fora da calça, andam de jeans e camiseta. But when I go to Washington, D.C. to preach, I have to dress up. It's a very different culture there. Mas quando eu vou para Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, eu já tenho que me arrumar mais, porque as pessoas lá já andam mais arrumadas. You must know the personality of your city in order to reach your city. Você tem que conhecer a personalidade da sua cidade antes de querer alcançá-la. And I would say, I don't know if this is true, but like I said, I keep seeing that pleasure is such a big deal in Rio de Janeiro. Então, eu diria, não posso dizer com certeza, mas o que eu observo é que o prazer fala muito alto no Rio de Janeiro. People like their pleasure and they like to relax and they like their leisure. Pessoas gostam de lazer, querem relaxar. You need to show your people where ultimate pleasure and ultimate rest is found. Então, nós temos que mostrar para os cariocas onde que eles encontram verdadeiro descanso e lazer e prazer. That's not found in money. Isso não, a gente não encontra isso em dinheiro, It's not found in success. nem no sucesso, It's not found in sex. também não no sexo. It's not found in having the perfect beach body. Não é, ter um corpo sarado. It's found in the love of Jesus. A gente encontra isso no amor de Jesus. And only the love of Jesus will set people free E somente o amor de Jesus liberta pessoas. from what they worship here. A partir do que as pessoas adoram aqui. So my charge to you Então, meu desafio a vocês: is to be a good student of your city. seja um bom aluno da sua cidade. Never stop learning about your city. Nunca pare de aprender a respeito da sua cidade. And if you can be a good student of your city E se você puder ser um bom aluno da sua cidade and a good student of the gospel of Jesus, e um bom aluno do Evangelho de Jesus Cristo, you'll be able to lead a church that makes a lasting difference here. você vai ser capaz de liderar uma igreja que vai fazer uma diferença que dura. Now what I'm going to do is I'm going to introduce to you my friend who's here with me. Agora eu vou apresentar para vocês meu amigo que está aqui comigo. We recently hired a new pastor at our church. Nós recentemente contratamos um novo pastor na nossa igreja. He's a great leader and a great friend. Ele é um ótimo amigo, bom líder. His name is Steve. O nome dele é Steve. And Steve's lived in several different cities. He grew up in Detroit. Ele já morou em várias cidades, mas cresceu em Detroit. And most recently, he's been living on the East Coast of America. Most recently, he's been living on the East Coast of E ele America. recentemente passou a morar na costa leste dos Estados Unidos. And just a month ago, he moved to California, where we are, to help us in our church. E há um mês ele se mudou para Califórnia, que é do outro lado, para ajudar a gente. I'm going to have Steve talk to you a little bit about kind of living in different cities and how he's seen God at work, and have him give some encouragement to you that God's laid upon his heart to give to all of you. Então vou pedir que o Steve venha para poder dar um pouquinho da sua experiência de cidades diferentes e de como ele já viu Deus agindo de maneiras diferentes em cidades diferentes. So please welcome up my friend Steve. Então, por favor, vamos receber o Steve. Oi, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Well, as Justin said, my name is Steve. Com- A little closer? Okay. As Justin said, my name is Steve. Bom dia, meu nome é Steve. And I've lived in a lot of very different places. Eu já morei em lugares muito diferentes. I grew up in Detroit, Michigan, Eu cresci em Detroit, no Michigan, a very hard-working city. uma cidade de muito trabalho. Cars were invented in Detroit, Michigan. Toda a indústria automobilística foi inventada em Detroit. So there was a lot of pride in our cars, making cars work, being able to work on our cars. Então todo mundo lá se orgulha do seu carro, de saber consertar seu próprio carro, de saber como um carro funciona. You didn't live there and not know somebody that didn't work for Ford, GM, or Chrysler. Então você não podia morar em Detroit sem conhecer alguém que trabalhasse em uma das fábricas da Ford, da Chrysler ou da Chevrolet.
It was either you, your cousin, your uncle, somebody worked there. Era um tio, um primo ou você mesmo, alguém trabalhava numa fábrica de carros. So there was a pride of industry, a pride of working hard. Então tinha um orgulho muito grande na indústria de trabalhar, de trabalho manual. So much so we even see now when we see commercials for Chrysler, we see imported from Detroit. Então, a ponto de que nos comerciais da Chrysler atualmente, eles dizem, esses carros vêm de Detroit. A few other things we loved in Detroit were food. Algumas outras coisas que a gente ama na cidade, comida. One magazine actually called Detroit one of the fattest cities in America. Teve até uma revista que chamou Detroit uma das cidades mais gordas dos Estados Unidos. We love our food. We love our music. A gente gosta muito da nossa música. Anybody like techno? Alguém aqui gosta de techno, música eletrônica? You heard of techno? Já ouviu falar de techno? Well, techno music actually invented in Detroit, Michigan. Isso surgiu em Detroit. Not to mention soul music like the Temptations. Sem falar música soul, Temptations, anos 70, 60. Stevie Wonder, not too far from Detroit. Stevie Wonder nasceu ali perto. No, the Motown era. That's from Detroit. Isso veio de Detroit. And you saw that start to unfold so much in churches. E de repente a gente começou a enxergar isso se desenvolvendo dentro das igrejas. So going to a church in Detroit, you couldn't have a church if the music wasn't top notch. Então você não podia entrar numa igreja em Detroit se você não tivesse uma igreja não poderia ter uma música que não fosse top. Often found near some of the biggest churches in Detroit were some of the best places to eat. Geralmente, perto das maiores igrejas, tinham os melhores restaurantes. Often what you found in a lot of churches in Detroit were people who prided themselves on working really hard. Então você tinha uma membresia que se orgulhava muito de trabalhar arduamente. And what we found spiritually in Detroit was because they thought they could work so hard. Então o que a gente enxergou espiritualmente é que por conta de uma membresia que achava que poderia ganhar muito por meio do seu trabalho, many churches would preach a gospel that included them having to do something. Então muitas igrejas começaram a pregar mensagens que incluía a necessidade de fazer coisas to go along with their salvation. para acompanhar a salvação. So you were really a Christian if you believed Jesus and you spoke in tongues. Então, de repente, você era crente de verdade se você cria em Cristo e falasse em línguas. Or you were really a Christian if you believed in Jesus and you were baptized. Ou você era só crente de verdade se você acreditasse em Cristo e fosse batizado. Or you were really a Christian if you believed Jesus and you weren't a Christian if you didn't tell everybody about Jesus. Então, de repente, você não era um crente de verdade se você não falasse para todo mundo que você era crente. So, while yes, Christians should tell everyone about Jesus, and yes, Christians definitely should be baptized, and why I even believe that the gift of tongues now I'm not going very charismatic. Então, por mais que eu creia que isso tudo é importante, essa questão de ser batizado, óbvio que a gente tem que pregar, e eu vou evitar aqui o termo, a discussão de dons espirituais, mas... But while that does happen, that's not what makes us Christian. Agora, por mais que isso faça parte da nossa vida, isso não faz de nós cristãos. It's by the grace of God alone is how we're saved. É somente pela graça de Deus que nós somos salvos. So to the people of Detroit, grace alone is a radical message. Então, para as pessoas de Detroit, a mensagem de que a graça somente é uma mensagem radical. Because when you go to church in Detroit, you have to make sure you are dressed. Porque quando você entra numa igreja, você tem que estar na beca. My friends and I often laugh because in Detroit people wear men wear bright colored suits. Eu e meus amigos, a gente costuma brincar porque em Detroit os homens usam ternos com cores muito vivas. So we always say that Easter was like going to church with a bag of Skittles. Então a gente sempre brincava que quando chegava a época da Páscoa, ir para a igreja que nem ir para a igreja com um saco de confete assim, super colorido.
many colors all over the place but that was the sense of their pride as a Christian. Então, a Páscoa era uma época para expor muitas cores, era muito orgulho ali de poder mostrar, né, o seu melhor. So to tell them that it's by grace alone and it doesn't matter how you look or what you have or what you wear, but the grace of God that saves you. Então, para chegar para uma pessoa dessas e dizer é somente a graça, não tem nada a ver com sua roupa ou seu trabalho, é só a graça. It was a radical message for them. Era uma mensagem radical, revolucionária para eles. Now, for the last 12 years, I've lived in a very different place. Agora, eu passei os últimos 12 anos num lugar muito diferente. Because Detroit right now is actually a very broken and poor city. A cidade de Detroit agora, na verdade, está bem pobre, está bem quebrada economicamente. It's actually the first big city in America to file for bankruptcy. Na verdade, foi a primeira igreja a decretar, a primeira cidade dos Estados Unidos a decretar falência. Very poor city, but then I moved to the East Coast to Newport, Rhode Island. Mas aí eu mudei para a costa leste, na cidade, no estado de Rhode Island. Now, Newport, Rhode Island is known for its wealth. Agora, essa cidade já é conhecida pela sua riqueza. It started off as one of the first slave ports in America. Começou como um dos primeiro porto de escravos dos Estados Unidos. And lots of money was made off the slave trade. E, obviamente, muito dinheiro foi faturado em cima da indústria de escravos. And once they abolished slavery, E quando encerraram a escravidão, which, by the way, Newport was also the first place, Christians in Newport were the first ones to push back against slavery. e não por acaso, mas Newport foi o primeiro lugar nos Estados Unidos onde os cristãos refutaram a escravidão. And so because it's by water and many ships came in, it became a place known for its trade. Então, por ser uma zona portuária, ficou conhecida por uma indústria muito grande de economia de importação e exportação. People shipped in stuff from other countries. Então, importava-se muita coisa por ali. Lots of fishing, Muita pescaria. whaling, where they hunt whales and kill whales and A sell the. pesca de baleias. And it's always been a place known for its wealth. E foi sempre um lugar conhecido pela sua riqueza. There's even one house in Newport. Tem até uma casa em Newport, It's a mansion. é uma mansão. They call it the marble house because everything in it on the inside is made from marble. É conhecido como a casa de mármore, porque tudo é feito de mármore. The walls and the floors in the place are made from marble. As paredes, o chão, é tudo mármore. Newport used to be known as the playground for the rich. O Newport era assim como o parquinho, o playground dos ricos. It's also a very Catholic place. Também é uma cidade muito católica. Similar to Rio, Rhode Island is considered the #1 Catholic population in all of America. Então, muito semelhante ao Rio, é a maior população católica do país. So there was lots of wealth and lots of thoughts towards being Catholic and trying to be a good person. Então, tinha muito dessa noção de riqueza e esse ímpeto de tentar se comprovar, produzir, ser uma boa pessoa. And then many people started to leave Catholicism, E, de repente, muitas pessoas começaram a sair do catolicismo, like Rio. que nem no Rio. So they started developing other ideas about God and about beliefs. E começaram, então, a desenvolver novas ideias a respeito de Deus. So they believed that, though they didn't believe that there was necessarily a God, Então, de repente, passaram a crer assim, não necessariamente que havia um Deus, they did believe that they needed to be good. mas ainda tinham uma noção de que tinham que ser boas pessoas. And that in the end, if their good outweighed their bad, then they would go to heaven or wherever they believed they would go. Então, que de alguma maneira, se eles pudessem ser mais bons do que ruins, eles então alcançariam o céu, ou seja lá, onde for o paraíso. And there, the message of grace took on a very different shape. E de repente lá, a mensagem da graça toma uma nova forma. Because in Detroit, they believed that if it was just Jesus and plus a little bit more, then they were good.
Então, em Detroit, era, se você tem Cristo e um pouquinho, um algo a mais, você está bem. But in Rhode Island, no Jesus and I need to do it all myself. E de repente, em Rhode Island, era, não tem nem Jesus na história e tudo depende de mim. So it took a very different message to tell them that no matter, there's no good that you can do that will be good enough for the love of God. Então, de repente, nessa cidade, a gente tem que pregar uma mensagem que diz: nada do que você pode fazer é bom o suficiente. See, in Detroit, they knew they were sinners and they needed to do something to get better. Em Detroit, eles sabiam que eles eram pecadores e tinham que fazer alguma coisa para melhorar. But in Rhode Island, they believed that they were primarily good and didn't need a Jesus to make them better. Já em Rhode Island, as pessoas pensavam: a gente é bom, a gente dá conta sozinho, a gente não precisa de um Cristo para melhorar a gente. So when we confront that value by telling them you're a sinner in need of grace, it's offensive. Então, de repente, você ofende pessoas quando você chega e fala: você não tem nada de bom para oferecer e você é um pecador. Because as Justin mentioned, when you have those values and you confront those values, people literally get angry with you to tell them that they're a sinner. Então, que nem a história que o Justin contou, as pessoas de Rhode Island, quando ouvem essa mensagem, ficam com raiva de você. But then when they start to listen to someone tell them that despite all the work they do, Mas aí, de repente, elas começam a ouvir que, apesar de todo o trabalho que elas fazem, there was someone that did all the work for them. houve alguém que já fez todo o trabalho por elas. Despite all the good that they try to heap up, Apesar de todo o bem que elas tentam manter, there's one that already heaped up all the good for them. existe um que já fez todo o bem que se pode ser feito. That Jesus accomplished all the good for us in spite of our sin. Que Jesus já fez por nós o bem, apesar do nosso pecado. That's a revolutionary message to the people of Newport, Rhode Island. Isso, para o povo de Newport, Rhode Island, é revolucionário. That their wealth doesn't identify them, Que a sua riqueza não nos confere reconhecimento, but the wealth of God's grace and God's love and God's mercy towards them is what identifies them. mas o que as identifica, o que as denomina e classifica é a riqueza do amor e a graça de Cristo. That's a revolutionary message to them. Isso é uma mensagem revolucionária para eles. And so to preach the gospel in that context, in Então, that setting, Então, pregar o evangelho nesse contexto was very different than preaching the gospel in Detroit, Michigan. já é bem diferente de como eu pregava em Detroit. And I had to learn that. E eu tive que aprender isso. Like when I moved to Rhode Island, I was not a big baseball fan. Assim, quando eu me mudei para Rhode Island, eu não era fã de beisebol. But they worship the Boston Red Sox up there. Mas lá eles idolatram o time de Boston, o time Red Sox. Newport is about 1 hour from Boston, Massachusetts. Newport fica a 1 hora de Boston. People will fight you if you say you're a New York Yankees fan. As pessoas lá vão brigar com você se você falar que você torce para o Yankees, que é de Nova York. I had to learn that. Eu tive que aprender isso. Fortunately, being from Detroit, I didn't like the Yankees anyway, so it was easy. A minha sorte é que, sendo de Detroit, eu também não gostava dos Yankees, então já estava em casa. But that helped with my relationships and meeting people and talking to people and finding baseball as a common ground. Mas aí isso influenciou a maneira pela qual eu chegava para conversar com alguém. Já tinha um chão em comum aí, a gente já começava falando de beisebol. Just like here, I'm sure there are some soccer teams you don't want to say that you're a fan of, right? Que nem aqui tem uns times que a gente não pode falar que a gente é fã desses times. You wear the wrong jersey to church, it might go bad. Se você usar a camisa errada para a igreja, a coisa pega. But you want to know that so that you can identify, so the people can see that you're with them, that you're for them. Então você quer identificar isso, você quer de alguma maneira mostrar para as pessoas que você está com elas, você está junto delas. And when they see that you're with them and you're for them, they'll listen to you. E de repente você ganha o direito de ser ouvido, elas enxergam você como alguém amigo. I had to learn that in Boston. Eu tive que aprender isso em Boston. And I'm learning that now in San Jose, California. E agora eu estou aprendendo isso em San Jose, na Califórnia.
In Newport, there was much worship of rest. Em Newport, a gente adorava o descanso. It was a beach community, Era uma comunidade de praia. much focus on rest, Muita ênfase em descanso. to the point of laziness. Até o ponto da preguiça. In Detroit, it was easy to tell people tell people about the gospel. Em Detroit era mais fácil falar sobre o evangelho para as pessoas. Not so easy in Rhode Island because we were lazy, we were complacent. Não era tão fácil em Rhode Island porque as pessoas eram mais acomodadas. Much focus on rest. Muita ênfase em descanso. Work was just a means for you to figure out a way how you can rest. Então, o trabalho era apenas um meio para alcançar mais descanso. The overtime at work was almost a sin to them. Overtime at work was working extra was almost Hora a sin. extra era quase pecado para eles. But moving to San Jose, California is very different. Mas, de repente, se mudar para San Jose, na Califórnia, é muito diferente. Where you have to convince them to rest. Onde você tem que convencer pessoas de que elas precisam descansar. Sabbath is almost a bad word. O sábado é quase um palavrão. You have to convince them to rest from their work. Você tem que convencê-las, tem que se esforçar muito para elas entenderem, para elas aceitarem descansar. To actually enjoy God, enjoy His people, enjoy what He's done. To convince them to do that is a far different message. Então, é muito diferente você chegar para as pessoas e você tentar convencê-las de que elas devem buscar deleite e prazer na palavra, em Deus, na comunhão, na igreja. So for them, the message of grace that Jesus says, "Come to me that you may find rest." Então, para elas, a mensagem da graça de que venham a mim e eu lhes trarei paz e descanso, That's revolutionary for them. isso é revolucionário para eles. Because for them, they have to make the world look the way they want it to. Porque para eles, eles se encarregam de produzir o mundo no qual eles vão viver. And as church leaders in our context, we often get there and we have to remind ourselves that Jesus said, "I will build the church." E nós, como líderes nesse contexto, a gente também tem que nos lembrar, a gente tem que lembrar que Deus fala, eu vou edificar a igreja. Amen? Amém? So that's just what it's looked like in different cities for me. Então aqui tá alguns exemplos de como a coisa acontece de uma maneira diferente nas cidades que eu já morei. My encouragement to you, Meu encorajamento para vocês, figure out what that looks like in your city. entenda que personalidade isso tem na sua cidade, So that the gospel will uniquely change this city. para que o evangelho transforme de maneira única essa cidade. God bless you. Deus abençoe. Men, I just want to leave you with a final word of encouragement. Então, irmãos, eu quero deixá-los com uma palavra final de encorajamento. You are doing a great work. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Jesus is with you in that work. Jesus está com você no seu trabalho. Don't give up. Não desista. Keep dreaming big. Continue a sonhar grande. Keep praying big. Continue a orar grandemente. Stay in one another's life. Encourage one another. Permaneçam na vida uns dos outros. Encorajem-se uns aos outros. And I'm excited to come back in the future E eu anseio por voltar no futuro and to hear new stories of what Jesus is doing here through you men. e ouvir de vocês as histórias do que Jesus está fazendo nas suas vidas. What I'm going to do to close, I didn't tell him I'm going to do this. I'm going to have my friend Steve come back up and give you a very short little rap. Steve raps, likes to rap, likes his music. I'm going to have him give a short rap because Jay said we got to have Steve rap. So Steve is going Uma to coisa come que up. não foi planejada que a gente vai fazer aqui, o Steve ele faz rap, então ele vai fazer um rap pra gente. Steve's going to do a little. Do you want to hear Steve rap? Vocês querem ouvir o Steve fazer rap? Okay, all right. So we're just going to have Steve give us a little 30-second-ish kind of rap. You don't have to translate. You don't have to translate. It's going to be Eu não all vou in conseguir English. traduzir isso não. Okay. I'm going to have Steve rap for us, and then we're going to break. Então o Steve vai fazer um rap pra gente e aí a gente encerra.
Okay. No beat. Can't judge a man by his profile pic. Can't judge love by the applause I get. And I do not put identity or serenity in ministry because I'm more than just the sermons I spit. No. See, I am a human being created in God's image and likeness. What I believe in, got to show them to the culture because I know they hardly see him. And I can't waste my life. No, I got to carpe diem. Or at least carpe moments, because far too many of them ain't knowing about the atonement, so they think that they can earn it, so they hope that they don't blow it, or they got the message twisted and they think that they can sow it, so they can reap it. Or they caught in mysticism and they think that it's the secret. Well, if that's the case, well, I'm the blogger that's going to leak it, make the whole world peep it, till they turn and holler, Jesus. I used to make them want to holler, he's a genius, and write witty lines and hope that y'all will repeat it, and type witty quotes and hope that y'all will retweet it. That was all self-serving. I fell back and retreated. My pride got deleted, but I forgot to empty trash. And every now and then I'm reminded that I got to empty that, because without Christ, I'm reminded that I'm a pretty empty cat. But by his grace, I know that he's my father. I call him Dad. God bless.